pessoal, meu nome é Tainá. Olá, pessoal, meu nome é Roberta Almeida. E nós somos do Jus Desesperande. Estamos aqui hoje com uma convidada super especial. A gente vai apresentá-la um pouquinho pra vocês, depois a gente vai conversar, um bate-papo super descontraído, que é a Natália Assunção, nossa primeira convidada de hoje. Conta um pouquinho, Nath, da sua experiência. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Adorei o nome de vocês do podcast, porque a gente se sente literalmente desesperada na advocacia, mas ela pode ser mais tranquila. Eu sou advogada há 11 anos, conheci a Thay através da OAB, né? A gente se conheceu aí através das redes sociais, na verdade, e eu trabalho na OAB. E eu atuo hoje voltada para o meu escritório de advocacia e também voltada para jovens advogadas que querem aí se destacar no mercado jurídico. Então tá no lugar certo, né, Roberto? Bacana, é isso mesmo. Aqui é o lugar. Antes da gente começar, só vou falar que a gente tá muito bem servido hoje. Já vou abrir aqui uma cervejinha gelada e mostrar aqui nosso cardápio de hoje, que eu tô, assim, aguando pra nossa convidada especial, né? Então, É verdade. agradecer aí ao Nova Estrela. Produção, foca aqui na cerveja. Fala sério, geladinha. Eu não bebo não, tá, gente? Mas Sextou, dizem pra que é acompanhar muito o bom, né? sextou. Dizem que é muito bom. Prova aí. Eu vim aqui sem saber, entendeu? Pois assim, é, aí, ó. mas já estou É um muito mimo pros agradecida. nossos convidados. Uma que cervejinha no aproveitar. sextou. É mesmo, sextou, né? Sextou. Geladinha, hein? Muito boa. Valeu, Nova Estrela. Da próxima eu quero chopp de vinho, porque aí sim, meu filho, isso Nosso aí é tintim. comigo. Lá Patrocine, continua nos patrocinando. Vamos lá, vamos conversar, né? Nem só de bebida vive o homem, o jovem advogado e o estudante, né? Fala Vamos aí, lá, Roberto. Natália, conta pra gente um pouquinho da sua caminhada dentro da OAB. Ah, muito legal. Eu formei em 2010, só que eu só fiz a ordem depois que eu formei era o primeiro ano, na verdade, que podia fazer a ordem ainda na faculdade. E aí, quando eu fiz a OAB, eu passei em junho e peguei a carteira e tal. Quando eu cheguei para pegar a carteira, eu fiquei sabendo de uma tal de CAIC, que hoje é conhecida como OAB Jovem, né? Que era a Comissão Estadual dos Advogados, da Advocacia e Início de Carreira. E eu me encantei pelo trabalho, porque eu não sabia desse trabalho. Na faculdade não se falava muito sobre isso, e eu sempre fui... Vamos colocar assim, a Thay é virada nos 440, eu sou 880. Então eu não sabia ficar muito quieta. E aí eu falei assim, tá, beleza, vou entrar na advocacia, por que não entrar na OAB? Por que não conhecer a OAB? E aí lá eu comecei como ouvinte, participei ali da comissão, das reuniões da comissão, dos eventos. Nossa, tinham muitos eventos que eram feitos. E fui, vamos botar assim, subindo ali na comissão, participando. Aí teve uma eleição que eu fui para ser membro mesmo, e aí cheguei até a presidência, de hoje é o OAB Jovem, e lá ficamos durante 6 anos. Eu fui, assim, foi um grande presente na minha vida. Eu costumo dizer que o trabalho na ordem, o trabalho na classe, que é não remunerado, que isso deixe-se bem Por claro. favor, pra É não verdade. perguntarem quanto a gente recebe. Pelo contrário, tá, gente? Deixa eu colocar um negócio aqui pra vocês. A gente até perde dinheiro no sentido de que a gente tá ali investindo, sempre investindo. a nossa hora, a gente tá ali investindo o nosso tempo, o nosso conhecimento, e a gente não é remunerado financeiramente. Isso. Mas, sem sombra de dúvidas, a remuneração do networking, de você conhecer as pessoas, de você ter oportunidade de parcerias, é sensacional. Então, eu falo para as pessoas que, independente de, eu não tenho muito tempo, conheça a OAB. Conheça as comissões da OAB, conheça o que faz a OAB. Não lembre da OAB apenas de 3 em 3 anos da eleição, porque nessa hora você vai ser parado na frente do fórum, vai receber um canhotinho, né, um adesivo, mas esteja na sua casa. Afinal, a gente paga anuidade para também fazer parte desse sistema. Então, eu indico para todo mundo, além de ser um grande braço assistencial da advocacia, porque a gente tem ali o apoio, a Thay tá aqui também, não me deixa mentir, a gente tem o apoio ali pra gente começar, pra gente tirar as dúvidas. Eu costumo dizer que hoje eu tenho pelo menos um advogado em cada capital do país que eu conheço, Sim. né, e é parceiro meu de trabalho, e também tenho aqui no Espírito Santo advogados que começaram ontem e advogados que estão aí há 40 anos na profissão que eu ligo, que eu tiro dúvida, e a gente tá sempre em evolução e aprendizado. Então, façam parte da OAB, porque faz muita, muita, muita diferença na nossa vida.
É engraçado, né? Eu costumo dizer, Nath, a Roberta também tá com a gente lá na comissão hoje, né? Eu costumo dizer que a gente tem um pouco de... O próprio advogado tem um pouco de preconceito e quer enxergar o colega sempre como o seu concorrente. Mas esquece que em algum momento vai precisar de uma parceria, vai precisar tirar uma dúvida, vai precisar de uma diligência em algum outro estado. Graças a Deus o digital tá proporcionando isso, né? Sim. Uma advocacia aí nacional. E por conta disso eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho no digital. A gente acompanha lá, né, Sim. Roberta? Quando a gente viu, falou, vamos chamar ela, porque ela faz um trabalho muito maneiro, muito legal. Que a gente sabe que a gente tem algumas restrições, mas que hoje em dia a porta tá muito mais aberta, né? Então, proporcionando não só para a jovem advocacia, mas para toda a advocacia, a oportunidade de crescer, de se mostrar. Então, conta pra gente, você tem um método também, né? Vou deixar você explicar um pouquinho. Então, o digital, e aí eu sempre falo que é o seguinte, às vezes a pessoa está começando agora, e aí tem um perfil muito pequeno, e ela cai naquela crença limitante de que ela não vai conseguir clientes porque o perfil dela é pequeno. O digital, ela é uma ferramenta para a advocacia. Nunca pode ser o contrário. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas se perderem naquele mar de conteúdo, eu preciso produzir conteúdo, eu preciso fazer reels, eu preciso fazer... E a advocacia, cadê, né? E cadê o seu trabalho no offline? E vocês sabem muito bem disso, que o offline, ele precisa estar ali 100% para que a gente possa se dedicar no online. Então, assim, eu concordo plenamente que o digital é uma excelente ferramenta. E eu sempre vou bater nessa tecla de ser uma ferramenta. Quando eu comecei no digital, era 2012, o Instagram, ele não era assim. Ele não era. Tem tempo. O Instagram, ele era rede para você postar uma foto bonitinha e dizer, tô almoçando, tô comendo isso, eu tô viajando para tal lugar e etc. Ele surge com essa ideia, ele surge com a ideia de conectar pessoas, e ele não perdeu essa essência de conectar pessoas. Porém, em um dado momento, as pessoas começaram a ver que, eu tenho o poder de influenciar pessoas aqui e eu posso começar a produzir conteúdo para influenciar essas pessoas. E aí, obviamente, seguindo a onda, eu também comecei a fazer justamente isso. Sempre voltado para a jovem advocacia, eu trazia pessoas para fazer lives comigo, fazia collabs, a gente estava ali trazendo conteúdo várias vezes, e isso é corriqueiro, quase que diariamente, a gente presta um auxílio a algum colega que está com dúvida. Então, o digital, ele permite você se conectar com as pessoas, você influenciar pessoas e, por que não, você fazer negócios, com certeza. Mas, continuo, a ideia é que ela seja uma ferramenta, a gente não pode esquecer o para trás. Porque, infelizmente, hoje a gente tem muitos colegas que se perdem nisso, e aí quando você vira e fala assim, e o seu estudo, como é que anda? Se mostra muito bom, mas na verdade não é muito bom. Exatamente. O se mostrar muito bom é muito importante, mas o ser Ser muito bom é o mais essencial, né? Então você Exatamente. precisa ser muito bom. E aí você perguntou do método. Como surge o método? Lá na CAI, que é o AB Jovem, a gente fazia um curso de iniciação à advocacia que trazia alguns temas que a gente não via na faculdade. Então, por exemplo, eu acredito que vocês também não viram, mas na minha faculdade ninguém me ensinou como captar clientes. Não Verdade. ensino até hoje, né? Não. Isso é uma coisa que a gente... Ninguém Bate me na tecla ensinou sempre. como que eu faço para gerir o meu escritório. Porque assim, você de uma hora para outra, você deixa de ser estudante, você se torna advogado, desempregado, porque profissional liberal, né? Você não tá Sim. com carteira assinada e tal. E você quer abrir o seu escritório, mas você não sabe o que é uma conta a receber, o que é uma conta a pagar. Emitir nota fiscal. Emitir nota fiscal. E ainda que você não emita nota fiscal, porque às vezes você vai começar como autônomo e tal, mas você tem que gerenciar. Eu vou comprar uma resma de papel A4. Quanto custa essa resma? Eu tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro? Eu recebi 10 mil reais de honorários. É muito ou pouco? Porque todo mundo faz aquela pergunta, quanto devo cobrar? Depende. Porque depende dos seus custos, depende ali do seu dia a dia. E o método, ele surge justamente para auxiliar o offline. Eu falo do online nele, mas o foco não é o online, porque, novamente, ela é uma ferramenta para te auxiliar, só que ela só vai ajudar você como ferramenta quando você no offline tiver tudo ok. Então, quando você souber quem você é, quantos advogados e advogadas saem no mercado sem saber para onde vai atuar? Qual a área dá mais dinheiro? Todas as áreas dão dinheiro, desde que você atue com competência, com ética, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, isso me fez, e aí, assim, eu recebia pedido de ajuda mesmo, me ajuda. Me marcou muito uma advogada que ela não tinha o dinheiro para pagar a anuidade dela, e ela falou assim, ou eu pago a minha anuidade ou eu pago o meu aluguel.
Eu falei, olha, paga o seu aluguel, né? Porque, assim, é ruim você ficar, né, inadimplente com a ordem, claro, mas você tem que ter onde morar. E é tão triste você ver isso, porque a gente não sonhou com isso, né? E é uma coisa que você, puxando o gancho disso que você falou, é que as pessoas, elas têm uma visão muito de glamour da advocacia, né? Romantizam a advocacia na Isso, internet, total. né? E você se Total. torna advogado, às vezes você tá lá na pindaíba, você não tem um cliente, mas você é advogado. Sim. Você é advogada. Sim. E as pessoas olham e falam assim, nossa, advogado, tem dinheiro. E o Só que não advogado sabe do perrengue, né? E o advogado que tá lá no perrengue, olha aquele que gosta de romantizar, que às vezes não sabe nem fazer uma petição, mas tá lá postando fórum, postando isso, postando viagens, alguma coisa, e pensa assim, começa a se comparar. Com E aí, certeza. esse é o difícil. problema, porque por que a advocacia tá dando certo pro vizinho e pra mim não tá dando? Isso. E se torna tóxico, né? Sim. E eu trago sempre isso nas minhas redes. Por exemplo, volta e meia eu posto eu almoçando no escritório minha marmitinha que eu fiz. Ah, você poderia ir no restaurante? Até poderia, mas aí eu começo a pensar, meu tempo, o que eu preciso? Eu prefiro chegar em casa mais cedo e ter um Nossa. tempo né, um tempo muito mais saudável com a minha família, na minha casa, do que ficar trabalhando até mais tarde. Então, a gente começa a entender. E as redes sociais, elas são muito benéficas, mas se utilizadas com moderação, né? É aquela ideia do tipo, beleza, o seu amigo tá postando que tá viajando, que tem carro importado, etc. Gente, a gente aluga carro hoje em dia, se a Sim. gente quiser fazer um post, Sim. né? E eu já ouvi falar isso, tá? Eu Com já ouvi falar certeza. isso. Aluga tudo. Algumas pessoas, inclusive teve uma pessoa que eu seguia no Instagram, não sigo mais, porque realmente tornou esse conteúdo pesado. Ele falava isso, eu tenho que ir pra uma audiência, eu alugo um carro, era advogado, eu alugo um carro pra mostrar pro meu cliente que eu tô bem de vida. E foi o que eu Exato. falei, a advocacia, ela é glamourizada, né? Não sei se essa palavra tá certa, mas acho que tá. Tá, acho que tá. Mas ela é essa profissão, assim, de luxo, que a gente tem que andar muito bem arrumado, que a gente tem que ter um Sim. status. E, obviamente, que é importante pro seu cliente ter um advogado bem-sucedido, um advogado bem relacionado. Mas eu acho o fim da picada a pessoa se passar por algo que ela ainda não é. Ela pode estar buscando ser. Eu tenho certeza que quem busca um dia vai alcançar. Isso. Mas isso acaba criando esse ambiente tóxico e criando nos seus colegas, nas outras pessoas que vêm, uma falsidade, uma coisa que é irreal. Com certeza. Ninguém, Não existe. gente, se você não tem padrinho, se você não tem um escritório onde você já vai sair trabalhando e ganhando dinheiro, você não vai ser rico quando sair da E faculdade. aqui a gente tem muito, infelizmente, isso, é a questão da crença limitante de que se você é um Muito. bom advogado, porque você tem uma bolsa de marca, você tem um carrão, Uma porque caneta aquele- cara. É, um Uhum. advogado que tem um carro mais simples, ele não é um bom advogado. Exato. E a gente sabe que não é assim. Não. E o mais importante também é você não pular etapas. Todo jovem advogado tem as suas dificuldades, todas, em qualquer profissão. Na verdade, não é nem só na advocacia, são Sim. em todas as profissões. Então, respeitar o seu tempo e se conscientizar de que você está aprendendo ainda, você não sai da faculdade sabendo tudo. E, peraí, onde eu vou começar? Começa pelo começo, não do Isso, meio pro final, isso. né? E o que vocês falam é tão importante, e eu vou até fazer uma reflexão aqui. Pensa comigo, você tem um cliente X, você ainda não sabe como é que é esse cliente, mas você quer ali causar uma boa impressão naquele cliente. Aí você chega com um carrão, você chega com uma bolsa importada, uma caneta e tal, não sei. E aquele cliente é extremamente simples. Ele pode ter muito dinheiro até, mas ele é extremamente simples. Você vai causar um distanciamento desse cliente. Então, eu concordo que sim, a aparência ela importa, você ter o primeiro tom da conversa é muito importante, mas você tem que entender que às vezes você vai distanciar. E essa glamourização, né, essa coisa do que, o advogado... Gente, para com isso. Outro dia eu vi uma advogada querida postando que hoje em dia tá na moda a gente usar tênis. Eu falei, graças a Deus! Porque eu não aguento mais ficar usando salto fino, ficar pegando... Hoje em dia os processos já estão eletrônicos, a maioria deles, né? Mas assim, eu não aguento mais ficar andando pra fora, pra cima e pra baixo, sabe? Me machucando, sapato. Aí você tem que passar um calor de 40 graus, você tem que passar muita maquiagem, porque mulher não pode... fala sério, Pra passar uma gente. falsa realidade, Uma né? falsa realidade. E assim, aparência importa. Sim. Sim. Não vamos dizer que não. Ninguém Aparência aqui importa. discorda. Só que você tem que transparecer aquilo que você realmente é. Uhum. Então não adianta nada eu me vestir muito bem, eu ter a melhor bolsa e eu na hora do vamos ver se você sabe fazer mesmo, você não sabe fazer. E eu já vi isso algumas vezes Técnica acontecendo. também, né? Já vi isso. Técnica. A internet agora, não é que a internet seja sem lei. A Thay mesmo falou, a gente tem algumas regras, realmente, a gente tem algumas regras. Mas a gente ainda pode produzir conteúdo informativo.
Só que quanta desinformação nós temos hoje em dia. Pessoas que às vezes pegam num blog, e eu não tô desmerecendo os blogs, existem blogs maravilhosos, mas que não estão falando com certeza daquele assunto, né, com veracidade, e a gente tá ali duplicando esse movimento. Estamos criando uma sociedade de desinformação, a gente está criando uma sociedade que, putz, eu vi no Instagram, e é isso. Não é isso. E nós somos operadores do direito, né? Então a gente precisa ter esse certo cuidado. Com certeza. Só pra falar um negocinho aqui, gente, só eu vou comer esse salgadinho sem ninguém pegar, tá? Tá. Porque assim, quem me conhece sabe, eu já tô olhando e falei, vou ter que ser a primeira, porque Tá senão bonito, o Porque pessoal vai... a gente tá na cerveja, né? Então a gente tá aqui, Daqui a ó, pouco meu a gente carboidrato beneficia. Entendi, esquecido. eu sou da Isso. comida mesmo. Come Mas- quem não tá bebendo. Então, a gente Tá tá aqui, bom, daqui tá a pouco a bom, gente tá belisca. perdoada. Gente, Se eu acabar, tô aceitando porque, né, poxa, é foi convidada. um convidado. Claro. Não pode. É Uma um cerveja mimo pros maravilhosa nossos clientes. dessa eu tenho que aceitar, entendeu? Não é que eu beba assim, sempre. Muito, entendi. Mas é que tudo isso é real, a gente sabe. Ninguém discorda, né? Mas eu queria que você contasse pra gente um negócio que eu passo. Eu acho que a Roberta já passou também. Eu sei da história dela, já passou também. Como é que é ser sócia do seu noivo? Me conta. Porque eu sou sócia do meu marido. Então, Mas você ainda tá no pré-casamento ali, entendeu? Eu já fui sócia do marido e hoje eu separei. Eu, Ó, hein, Roberta? Aqui a mesa eu, de hein? madeira, produção. Eu Que não é tive uma isso? experiência muito boa. eu acho que é madeira aqui, ó. Tô batendo aqui. Calma lá. Eita ferro, mas conta aí. Então, na realidade, tá, essa aliança tá aqui, mas já deveria estar aqui, né? Porque a gente já tá morando junto, vamos fazer 2 anos. A pandemia Como é que é o nome atrapalhou. dele? Gustavo. Gustavo, você tá convidado para a próxima gravação do podcast, tá bom? A gente prepara aqui uma mesa, já faz o pedido, por favor. Não, o pedido já foi feito. A questão é o casamento mesmo. Então já providencia o casamento, por favor. Coitado, mas não bota ele na pressão, não, que na verdade, assim, é um Ixi, enrolo. O problema é mútuo. dela, então. Opa. Mas não é isso. É porque. E você vai concordar comigo, você provavelmente vai concordar comigo também. Quando a gente começa a questão de reforma, vai morar junto e tal. E aí as coisas vão acontecendo e. Daqui a pouco a gente vê. Assim, aos Fora o olhos da dinheiro, lei. né? Aos olhos da lei estamos casados, ok. Eu ainda chamo de noivo porque a gente não mudou ainda o estado civil. Mas como é ser sócia do meu noivo? Principalmente é saber o momento de cada coisa. Eu não digo que eu tenho 100% de né, eu sei Maturidade mesmo. 100%. Não, várias vezes. Às vezes a gente tá tomando café da manhã e estamos falando de trabalho. É ruim, é péssimo isso, porque a gente precisa separar. Hoje em dia é um pouco mais fácil, porque o Gustavo tem uma outra ocupação durante o dia, então a gente continua sócio, mas eu fico no escritório, ele fica fora, e aí a gente fica trocando, né, as figurinhas que a gente precisa, ou durante o dia, à noite, fim de semana, mas a gente tenta, inclusive, fim de semana, não trabalhar, só quando realmente é muito necessário. Mas é muito bom também, por outro lado, porque você tem uma pessoa ao seu lado que quer te ver crescer, que quer te também, impulsionar. Né? E assim, aí agora o momento... Né, momento, declaração. O meu noivo, ele é assim, eu só não vou dizer o meu fã número 1, porque esse é o meu pai e o meu irmão, mas ele é o número terceiro. 1.2, sabe? 1.3. Ele tá ali sempre me impulsionando. Quando eu falo, eu vou fazer tal projeto. O método, por exemplo, quando eu falei, olha, vou fazer, vou demandar tempo, ele vai junto. O que você precisa? Eu vou te ajudar. Várias vezes ele foi meu cameraman, várias vezes ele assistiu a aula pra falar assim, gostei. Acho que aqui, ó, você podia... Então, você ter um sócio familiar, né, o seu esposo, o seu noivo, ele tem muitos lados desafiantes, claro, né, é desafiador, mas também tem muitos lados positivos. E eu acho que em qualquer relação, né, a relação interpessoal, você precisa tratar com muito carinho, mas também com muito entendimento de, peraí, agora eu tô falando com o meu sócio, agora eu tô falando com o meu noivo. E não ultrapassar esses limites, porque senão a gente acaba ultrapassando o limite, né? É meu noivo, eu vou falar do jeito que eu quiser. Não. Ele é meu sócio. Aquele é sócio. Exatamente. Ele aqui é meu sócio e vamos pra frente. Eu acho super positivo. Eu espero não separar, né? Mas eu acho super positivo. Não, mas essa era a minha dificuldade. Realmente, separar as coisas. Final de semana parecia segunda-feira. Pra mim, sábado parecia ser segunda. Porque todo momento falando de trabalho. E realmente, separando, cada um no seu lugar. Nesse momento é meu noivo. Nesse momento é o meu sócio. E aí tá tudo certo. Eu realmente tive muita dificuldade de separar. Ó.
Separar as coisas. Agora, eu não sei, a convidada vai fazer uma pergunta. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tive situações. Hoje, o cliente só é atendido por mim, mas quando ele chegou lá no escritório, ele não queria ser atendido por mim de jeito nenhum. Ah, isso acontece muito. De jeito nenhum. Principalmente porque, assim, você conhece Rubens, né, meu esposo. Ele tem praticamente o mesmo tempo de você, que você de advocacia, 10 anos. E eu comecei a advogar com ele há 4 anos atrás. Eu tenho 4 anos como associada. E aí, ano passado, eu tava até contando isso pra Roberta hoje, eu me tornei sócia do escritório. E a partir do momento que eu me coloquei como sócia, até para estagiário, enfim, para as outras pessoas, pareciam que eles tinham uma resistência. Por quê? Porque ele, obviamente, ele tem mais experiência na advocacia, ele tem mais tempo que eu, isso é indiscutível. Mas quando ia atender um cliente, nós dois, por exemplo, empresas que a gente vai atender, sempre vai os dois sócios. Era engraçado porque a gente via certas pessoas, certos clientes que estavam nós dois, só olhava para ele. Pra ele. Se eu falasse uma coisa, olhava pra ele, pra que ele confirmasse com a cabeça de que tava sendo correto o que eu tava falando. Então, isso é uma dificuldade. Isso aí pode ser um papo pra outro pod, porque a gente sente isso, tanto quanto jovem, quanto mulher. Muito. Principalmente com esse rostinho E também aqui. ao contrário. E também ao contrário. Como família, a maioria das vezes a mulher prefere falar com a mulher e não com o homem. Por exemplo, hoje eu sou sócia de um familiarista que é homem. E às vezes vai ter... assuntos que a mulher vai se sentir mais à vontade com a mulher. Sim. Também tem essa questão, já passei por isso também, da pessoa não olhar no meu rosto, tipo assim, não tô nem aqui. E também, de fato, da mulher ter aquela sensibilidade de ser mulher, de saber as dores e aquela coisa toda. Mas isso então, acontece mais com mulher, amiga, porque homem... Sim, acontece, sem dúvida. A gente passa por isso e, assim, obviamente não é o foco aqui da gente conversar, mas é tão engraçado, porque o Gustavo, ele ainda tem menos tempo de advocacia do que eu. E é só número da carteira. Porque, assim, é o número da carteira, a competência não vai estar no número da sua carteira. Mas é engraçado, porque isso acontece, tá? Sim, e acontece bastante. Nath, pra finalizar, conta pra gente a sua experiência com direito ambiental. Então, o direito ambiental é engraçado, né? Hoje em dia, eu atuo com o direito civil, principalmente empresarial, e o ambiental auxiliar. Não foi assim no início da minha carreira. No início da minha carreira, eu fui diretamente pro ambiental, porque o meu pai, ele trabalhava com a área ambiental, ele não é advogado, eu não tinha nenhum advogado na família, só que eu estava ali o tempo inteiro lidando com as questões ambientais. Os procedimentos que meu pai tinha que fazer, eu que fazia junto com ele, eu escrevia. Então, eu fui amadurecendo esse entendimento ambiental dentro ainda da faculdade e parti para a área ambiental. E é muito engraçado porque a área ambiental, ela quase não é estudada na faculdade, às vezes é eletiva. Quando é obrigatória, você faz aquela coisa assim, vamos fazer essa questão, vamos fazer essa... Desculpa, desmerecer sua área, mas... Não tem problema, eu mas acho até a própria ótimo. faculdade, na verdade, oferece a matéria dessa forma, né? Exato. Porque na maioria das vezes, eu formei há 4 anos atrás, já era online. Exato. E aí, o que acontece? A gente não é ensinado a advogar na faculdade, a gente já sabe disso. Muito menos a advogar no ambiental. E aí, minha primeira licença ambiental que eu consegui, que foi o meu primeiro case, assim, que mais foi emblemático pra mim, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Porque não é uma petição inicial. Você não faz uma petição inicial. Eu não sabia pra onde que eu tinha que ir, eu não sabia com quem que eu tinha que falar. Nos livros não existe isso, não tá ali escrito. E aí eu vi o meu poder do 880, o de ser inquieta, o de não aceitar não, e sair correndo atrás, e eu liguei, fui no IBAMA, fui no IEMA, no caso aqui no estado, né, que é o órgão estadual, e fui procurando saber, fui mal atendida várias vezes, até que eu consegui. É isso aqui que eu preciso para fazer uma licença ambiental, um pedido de licença ambiental. Gente, a gente tá falando de 11 anos atrás, tá? Então, assim, hoje em dia as coisas mudaram muito. Hoje em dia tá muito mais fácil. Você tem no site da prefeitura, hoje você tem o passo a passo. E aí, quando eu consigo a licença ambiental de um cliente que não tinha acreditado em mim, de um cliente que até foi o meu pai que me ajudou a conseguir, mas sabe aquele estigma do tipo, é filha do... Ele que vai fazer o trabalho, vamos ver se vai conseguir. E eu consegui. E aí eu peguei e falei, olha, você tá vendo ali, ó, tá disponibilizado sua licença ambiental, pode fazer, pode construir, tá tudo liberado. Pra mim, não é uma história de choro, mas pra mim foi uma realização tão grande, porque eu fiz com as minhas próprias pernas, mesmo meu pai tendo dado um apoio, e nossa, meu pai é maravilhoso, mas assim, se eu não tivesse feito, ele também não teria feito tudo, sabe? Ele teria continuado no trabalho dele.
E aí foi. E eu caí na área empresarial por conta dos meus clientes ambientais. Porque eles eram empresários e aí começavam a me tirar dúvida. Tipo, e esse contrato social aqui? Eu tô brigando com meu sócio e tal. E aí eu falei, opa, pera aí. Já tenho demanda, Temos né? Cadê a demanda oferta? aqui. E aí foi. E eu sou apaixonada pela área. Hoje eu me encontro muito mais como civilista, mas eu faço as demandas ambientais, que são muito menores, é verdade. Tamo indo, tamo tocando. E é engraçado, você tava me contando uma história, teve algo que você teve que dar uma palestra, né? Logo no seu começo de carreira, não foi? Pra 200, acho que 200 funcionários, né? Foi justamente você nessa reagiu? empresa. Pelo Foi amor de justamente Deus. nessa empresa. Nessa empresa, logo depois que a gente fez a licença ambiental ele é um documento administrativo público que você tem algumas condicionantes, ou seja, alguns requisitos que você precisa cumprir durante a vigência da licença para que você consiga renovar lá no futuro. E uma das condicionantes era treinamento dos funcionários no que tange o aspecto de licença ambiental, de educação ambiental e tal. Ok, quando eu recebi esse documento, eu passei essa demanda ao cliente, falei, olha, tem isso e tal. Ele, não, tudo bem, você pode fazer. Daqui a uma semana eu... Oi? Então, era pra Posso? você fazer, querida. Então, nessa época, gente, eu usava uma franjinha aqui. Eu sempre tive uma cara muito mais nova do que eu aparento, do que eu tenho, né, de carteira de nascença. Mas, assim, nessa época eu ainda usava uma franjinha, assim. Eu cheguei numa empresa, muitos funcionários ali que mexiam com maquinário industrial, que nunca tinham ouvido falar em licença ambiental na vida. Chega uma menina, eu tinha 22 anos de idade, chega lá a menina para poder falar sobre o licenciamento ambiental, sobre, né, toda a importância ali da educação ambiental e tal. Foi incrível, assim, incrível. Que legal. Fiquei Achei que você ia falar que tinha nervosa. sido horrível. Eu travei. Não, pelo contrário. Assim, graças a Deus, o falar em público pra mim nunca foi uma dificuldade que... fico nervosa, claro, como todos Todo nós mundo ficamos. fica. Mas nunca foi uma dificuldade. Acho que a maior dificuldade pra mim foi enxergar aquele auditório lotado e várias pessoas olhando pra mim do tipo, aquele olhar julgador, mas... No final das contas, foi delicioso e eu adorei. E é bacana que essas situações a gente aceita fazer até pra desafio próprio. Sim. Não sei se você se sentiu assim, mas, cara, eu nunca dei uma palestra pra 200 pessoas. E agora? Eu vou recuar? Não vou. Vai Isso fazer. E, assim, é isso que impulsiona. Geralmente eu falo pra quem começa, né? A gente conversando, assim, com pessoas que não têm tanta experiência. Roberta, como é que você fez? Eu falei, cara, é porque eu sou muito sagaz. Não porque eu sabia. Você porque topa tudo também. eu topo tudo. A gente Tainá também me tem um coloca- pouco disso. Tainá me Exato. coloca em umas coisas. Roberta, eu não vou poder ir porque eu tenho reunião tal. Tchau, vai. Eu falei, tá, quem eu procuro? Eu chego no lugar, eu falei, meu Deus, o que é pra fazer? Tainá? E é por isso E que a vou. gente vai divulgar uma coisa legal no pod, que vai rolar aqui depois. Exatamente. Novidades. Então, novidades no ar. Isso. Por que disso, tá? Porque você topa tudo. Pois é. E ela assume a bronca. Olha, não sei, mas eu vou aprender. Isso é muito legal. Exatamente. E eu acho é que muito isso, legal. isso falta também na Sim. jovem advocacia. Às vezes você quer Muito. tudo na sua mão. Às vezes você vê em grupo de WhatsApp uma pergunta simples, ok, o grupo tá ali pra ajudar, mas às vezes as pessoas não vão te responder pra ajudar. E às vezes acaba que aquela resposta a pessoa sabe menos que você e acaba te atrapalhando. E aí eu ficava assim, será que fulano me falou certo? Será que aquele advogado tem certeza? Cara, por que eu não vou pesquisar? Por que eu não vou Isso. atrás? Tá tudo aí. Isso As aí. ferramentas estão aí, o lugar certo pra pesquisar, não é o Isso. Google, é a lei, sabe? Então, às vezes, a gente reproduz coisas erradas por preguiça de ir atrás. E justamente por querer tudo na mão, né? Isso, Exatamente. querer tudo na mão. Então, quando vem um desafio desse, que você encara, é você olhar e falar assim, é uma chance que eu tô tendo. Peraí, eu vou estudar Sim. e vou lá apresentar e vai ser um sucesso. E a advocacia, ela tem que ser exatamente isso. Todos os dias é desafiador. Todos os dias é Sim. desafiador. Porque tudo muda, né? O Se tempo eu todo. quiser uma advocacia, que eu queira sentar minha bundinha na cadeira. Pode falar bundinha? Pode. Pode. Eu Aqui não quero- tem formalidade, Também. aqui não tem estatuto. Que eu queira sentar minha bundinha no escritório, ficar ali no computador. Cara, vai ser advogado empregado. Vai fazer um Isso. concurso. Não desmerecendo quem seja empregado, não desmerecendo quem faz concurso. Sim, mas tem Mas- perfis, né? Quem quer ser autônomo, a última coisa que eu quero é sentar na cadeira. Nossa, a última Eu quero coisa. estar rodando, eu quero estar conhecendo. E eu adoro essa parte de Eu lidar com amo, cliente. eu também. falei isso, a gente ama. A parte comercial. É Eu amo. sensacional. Quer me adoecer eu ficar sentada na frente falando, não, eu gosto de ir pra Exato. audiência, eu gosto de falar com o Também. cliente, eu gosto Atender de... cliente, A fechar gente contrato. até faz, porque Sim. é Tem que necessário. saber, né? Mas assim, eu prefiro muito mais essa parte. E eu concordo, falta, mas não só a jovem advocacia, acho que falta ao ser humano em geral, antes de perguntar, procurar saber. Não achei de jeito nenhum, então eu vou perguntar. Uhum. E não é vergonha pra ninguém Não é, ter verdade. dúvida.
Eu fui fazer uma audiência essa semana trabalhista. Eu não faço trabalhista, mas precisava ir. O Gustavo não podia ir, eu tive que ir. Eu simplesmente cheguei pra... Vossa Excelência tem algum lugar de preferência? Porque na civil não tem isso, né? Cada um senta onde Por quiser. mais que tenha até uma regrinha lá, a gente sabe que na prática, geralmente, não usa, né? Não usa. E aí eu tomei um leve esporro, né? Tipo, como assim, doutora, você não sabe? Eu, não, Vossa Excelência, tá me indicando ali? Tudo bem, muito obrigada. Sentei, sorri, pronto, continuei o ato. Não é vergonha. Eu poderia ter travado naquela hora, mas... Por isso que eu falo que às vezes você ser sagaz. Por que deu certo? Porque eu sou esperta, porque eu sou, né? Pergunto. A minha primeira audiência, eu não sabia onde sentar. Eu fui pra primeira audiência, tremendo na base, mais tremendo que eu tô aqui hoje. E aí, eu pensei o seguinte... Chamou, fez o pregão, eu vou esperar a primeira advogada e o lugar que sentar, o lugar que sobrar, eu sento. Essa técnica é ótima. Rubens fala perfeita. isso direto. Sobrou esse lugar, é aqui que eu sento. Pronto, deu Essa certo. técnica é ótima. Sabe? Olha, a conversa tá boa, né, gente? Tá maravilhosa. Mas aqui, a gente não pode esquecer, antes de finalizar, de agradecer os nossos patrocinadores, apoiadores desse projeto, né, que tá iniciando. Então, pessoas que acreditam no início de algo, são pessoas realmente especiais que a gente tem que dar valor. Então, vou começar falando aqui. A gente tem muita gente que topou essa ideia louca, É verdade. né? Então, primeiro, bela estampa, maravilhosa, gente. Você vai ganhar um presente massa da Bela Estampa, tá? Eu vi no Stories, Nossa, eu já tô aqui, ó. Cadê o aqui, meu? olha. Cadê o meu? Essa aqui é mais pra bebidas quentes, né? Você pode colocar o chazinho, fechar. E pra quem tá também é top. desastrada, que tá ali peticionando e esbarra. Enfim, fala aí do próximo. Pois é, o próximo é esse buffet aqui, olha. Buffet só e eu que tô companhia. comendo, gente. Não é ruim, todo mundo vai comer. Deixa Deixa eu dar um acabar. intervalo. Tô esperando. Exatamente. O Buffet e Companhia, eles fazem atendimento de buffet para aniversário, para casamento, para festas em geral. E foi um dos nossos colaboradores que super topou, tá aqui, acreditou na gente e mandou esses salgados maravilhosos pra gente comer aqui. E falando da cervejinha que todo mundo gosta, happy hour, sexta-feira. Fala lá do Alto Posto do Contorno em Cariacica, que mandou pra gente geladinha, cervejinha da Nova Estrela. Tem chopp de vinho. Inclusive, a gente vai ter que passar lá, porque eu não bebo cerveja, mas chopp de vinho é top. Então, agradecer também. Tá inaugurando esse mês. Tá inaugurando esse mês. Inclusive, quem passar por lá, dá uma paradinha, pega o chopp do happy hour. Se beber, não dirija, por favor. Isso aí. Então, só pra deixar bem claro. Enfim, a gente tem outros patrocinadores que a gente vai contando pra vocês aqui durante essas gravações do mês. Temos também patrocínio de roupa linda da Zenaia. E tem também Luísa Moscon, que arrasou, Fizeram nossas makes. né? A gente tem que estar bonita, né? Natália nem precisa, gente. Tá bom. Mas, enfim, Nath, agradecer mesmo pela sua presença, por ter topado, né, um projeto que está iniciando. Então, como eu disse, pessoas que acreditam no começo são pessoas especiais. Então, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. Roberta, quer falar? Contribuiu muito aqui. Sim. Eu tenho certeza que a sua experiência vai incentivar e vai ajudar todo mundo que vai ouvir esse podcast. E muito obrigada mesmo pela sua presença. Antes de finalizar, quase que eu esqueço. Manda um beijinho pro nosso amigo Moisés Monteiro, que ele é seu fã, tá? Eu falei que eu ia botar aqui pra você mandar um beijinho pra ele, que ele é seu fã. Ai, gente, eu sou fã demais do Moisés, sou fã de vocês. Eu tô muito feliz de ter participado. Muito obrigada pelo convite. Não tem essa de projeto iniciando. Qualquer projeto que seja em prol da jovem advocacia, me chamem, tô junto, vamos junto. Bacana. Moisés, te amo, tá? Obrigada, gente, de verdade. Agora a gente tem um presentinho pra te dar. Oba! Enquanto isso, se inscreva no canal, ativa o sininho e... Instagram Segue também. no Instagram. Isso aí, gente. Nós temos um mimo, um presente. Vamos bombar. aqui. É muito chique, bela estampa. Adoro. Pra você lembrar da gente. Obrigada, bela estampa, gente. Queremos ver posts, tá, amor? Eu preciso contar Trabalhamos uma com coisa, posts. que eu sou uma pessoa que eu faço coleção de canecas, gente. Eu sou arrasou. apaixonada. Ai, que Olha que linda. linda, adorei. Obrigada. Meu café de amanhã já vai ser na Arrasou, canequinha. nos marquem lá. Com certeza. Obrigada pra Samara também, Obrigada, né? Que ajudou verdade. a gente com a logo, com todo o marketing. É verdade. Beijo, Parceirona sempre. Obrigada, gente. Um beijo pra vocês.